Ele chegou, foi. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na boca daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Jesus. Por toda a minha vida, Louvado seja Deus. Aqui nós estamos, Senhor, em teu ó nome. Senhor, te louvarei. Aqui nós estamos, Senhor, para te adorar, Senhor. Aqui nós estamos, meu Deus, rendido aos teus pés, sabendo que tu és a nossa proteção, Deus. Tu és o nosso socorro, tu és o nosso escudo, Pai. A tua palavra é a verdade, ela é escudo para aqueles que em ti creem. É escudo para aqueles que em ti confiam, Senhor. É a esperança, meu Deus, em meio a tempos difíceis, em meio a adversidades. A tua palavra permanece de pé. A tua palavra permanece viva, Senhor. É a tua palavra que nos acalenta, é a tua palavra que nos encoraja, é a tua palavra, meu Deus, que nos fortalece, é a tua palavra que nos renova, Senhor. Não existe outro lugar. A tua palavra é o pão que nos alimenta. A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Oh Espírito Santo de Deus, recebe, Senhor, mais um dia de madrugada na tua presença. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Levanta-nos na força do teu poder, como tu levantaste, meu Senhor, homens e mulheres destemidos para cumprir propósitos grandes, Senhor. Que assim seja em nossa vida, que assim seja através da nossa vida, que assim seja na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, por onde nós passarmos, que a chama da tua presença, que a chama da tua glória, Senhor, incendeie as nossas vidas, incendeie, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Tu és o nosso refúgio, tu és a nossa segurança. Oh Jesus, nos refugiamos em ti.
crendo que não existe muralhas, não existe ferrolhos, não existe cadeias, não existe prisões, não existe opressão, não existe culpa, não existe rejeição, não existe abandono que frustre os teus planos sobre as nossas vidas. Maior é o teu poder, maior é o teu poder, maior é o que está escrito. Nós somos tudo aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós iremos viver tudo aquilo que o Senhor decretou na tua palavra. E não importa que passe céus, que passe terra, mas aquilo que o Senhor falou não passará sem que se cumpra. Nós estamos debaixo da tua palavra e a tua palavra é a verdade. E o Senhor vela dia e noite, noite e dia para se cumprir tudo aquilo que o Senhor nos falou. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela certeza da tua palavra. Nós não cremos, meu Senhor, no noticiário. Nós não cremos naquilo que o homem diz, porque o homem diz uma coisa hoje e amanhã já é uma nova história, uma nova notícia. Mas a tua palavra que foi escrita há milênios, permanece mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E é nela que nós estamos firmados. É nela que nós caminhamos seguindo, na certeza de que o Senhor é o bom pastor. O Senhor é o Deus fiel. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos em mais um dia dessa campanha. O Senhor está aqui, o Senhor está aí, o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele está com a gente. Amém? Então vamos dar continuidade. Passar a palavra para a Manu, para ela passar aí a palavra de meditação inicial e depois eu entro com a palavra final. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Que passagem é essa? 1 Pedro 3:12. 1 Pedro 3:12. Pois 1 Pedro 3:12 diz: pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra aos que fazem o mal. Tá vendo? O Senhor, Ele presta atenção nos seus desejos. O Senhor, Ele presta atenção nos seus pedidos. Se você tem o coração reto diante do Senhor. E aqui eu não estou falando de uma pessoa que necessariamente esteja dentro da igreja, que seja cristã. Tem muitas pessoas que nem pisam na igreja, mas tem um coração muito puro diante de Deus. Tem o desejo de fazer o bem, ama o seu próximo, respeita, vive por princípios inquebráveis. É uma pessoa que teme ao Senhor, faz o bem. E o Senhor contempla essas pessoas. O Senhor contempla o coração dessas pessoas. Deus é a única pessoa que sonda e esquadrinha o coração. Sondar, Ele observa. E esquadrinhar é perceber. Não é só observar, mas é perceber, é interpretar o que se passa no coração do homem. E Deus, Ele conhece. Talvez o homem pode até falar alguma coisa, mas o coração está completamente contrário àquilo que está falando. Mas Deus, Ele conhece tanto aquilo que sai dos lábios como aquilo que sai do coração. Ele sonda e Ele esquadrinha o coração. E Ele se atenta para as pessoas que têm um coração puro. E Ele ouve o pedido dessas pessoas. Mas as que tramam o mal, a Bíblia fala que o Senhor as abate. Que o Senhor é contra essas pessoas. Então, que o seu coração esteja sempre puro diante do Senhor. Que o Senhor, quando sondar e esquadrilhar seu coração, Ele possa encontrar amor, Ele possa encontrar graça, Ele possa encontrar misericórdia, Ele possa encontrar perdão, sabe? Da mesma forma como nós pedimos, né? Lá no Pai Nosso, Jesus, Ele nos ensina claramente sobre isso.
Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos a quem tem se levantado contra nós. Aos nossos devedores, é verdade. E da mesma forma, depois que ele ensina o Pai Nosso, ele orienta, ele dá esse ensinamento. Se vocês não perdoarem quem fez mal a vocês, da mesma forma o nosso Pai também não perdoará. Se você não perdoa quem te fez mal, da mesma forma o Senhor também não perdoará você pelo mal que você também já fez. Porque debaixo da cruz, querido, ninguém tem razão, sabe? E perdoar não significa nós concordarmos com aquilo que fizeram contra a gente, sabe? É justamente agir com misericórdia e entender que quando a gente libera o perdão, a gente não está desprendendo só a outra pessoa. A gente não está liberando só a outra pessoa, mas a gente está liberando a nossa vida para prosperar. A gente está liberando a nossa vida para seguir adiante. A gente está liberando a nossa vida para se desprender daquilo que é passado. Por mais que alguém tenha te ferido hoje à tarde, mas hoje à tarde já é passado. Então, se você continua alimentando aquilo que te fizeram e remoendo aquela dor como se tivesse sido agora, você continua preso naquele momento que aquilo aconteceu. E por isso existem pessoas que passam anos da sua vida vivendo na mesma situação. Por quê? Porque elas estão apegadas às mágoas do passado. Porque elas estão aprisionadas naquilo que aconteceu lá no passado. Porque elas continuam apontando o dedo para as pessoas que fizeram mal a ela, para as pessoas que deveriam ter ajudado ela e não ajudou, para as pessoas que deram as costas a ela quando ela precisou. E a vida não segue quando você continua carregando o peso do passado. O ticket para você acessar o futuro é o passado. Para você entrar na porta do futuro, você precisa entregar. Imagine como se você estivesse diante da porta que te leva para o próximo nível. Mas diante dessa porta existe um anjo. E esse anjo ele está recolhendo os bilhetes das pessoas. E que bilhete é esse para entrar na porta do futuro, Jussiara? É o teu passado. É o teu passado. Ou você entrega esse bilhete do passado, ou você não vai conseguir acessar. Você não vai conseguir entrar no futuro. Porque você está com cargas pesadas demais. Não dá. Não dá. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Se você continua apegado às histórias do passado, às mágoas do passado, você não vai ter estrutura para comportar o novo que o Senhor tem para sua vida. Ó, é muito melhor. É muito maior. Por isso, largue o vitimismo. Largue essa fala de ficar dizendo: ah, porque me fizeram isso? Ah, porque me fizeram aquilo? Ah, porque eu vivo assim porque aconteceu isso comigo? Ah, porque eu sou assim porque aconteceu isso comigo? Sabe? Viva esse momento de dor, viva esse momento, se permita sentir a dor, se permita sentir a mágoa, se permita sentir a raiva, bote pra fora, coloque pra fora mesmo. Não finja que você não sentiu, não finja que não doeu, bote pra fora, viva isso, é importante. Mas pra você soltar, sabe? Você precisa viver para que a emoção seja colocada para fora e aí você solte, você consiga soltar. Mas enquanto você fica enganando a você mesmo e aos outros, você não consegue se desprender. Você fica mentindo para você mesmo. E a única prejudicada é você mesmo, porque você fica andando em círculos. A sua vida não consegue sair daquele lugar. Meu Deus, não tem nada a ver com a palavra de hoje, mas é isso. Quando você nega a dor que você está sentindo, a raiva que você está sentindo, a mágoa que você está sentindo, você não consegue se desprender disso e você continua contando a mesma história como se ela estivesse acontecendo agora. Mas o Senhor, Ele te dá a capacidade de liberar o perdão. Quando você olha para a cruz, você aprende a perdoar. Porque Cristo não tinha culpa nenhuma. E mesmo assim, Ele foi crucificado, Ele foi cuspido, Ele foi chicoteado por pecadores. E quando Ele estava crucificado, Ele podia orar para que o Senhor derramasse fogo e queimasse todo mundo e fulminasse todo mundo. Eu, Jussiara, faria isso na carne.
Jussiara, Deus queima todo mundo, toca fogo em todo mundo, igual o Pedro ficava falando, Senhor, tem gente ali pregando, tem gente ali falando em teu nome que nem segue a gente, vamos orar para descer fogo, Deus descer fogo dos céus e queimar todo mundo. E Jesus dizia, não, Pedro, não é assim não, Pedro, deixa eles fazerem a obra, deixa eles fazerem a obra, porque tudo há um propósito. Até os traidores cumpriram um propósito na sua vida. No final das contas, não importa o que foi que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Jussiara, me traíram. O que é que você vai fazer agora depois dessa traição? Que bom que os traidores se revelam. Jussiara, me deram as costas. Que bom que lhe deram as costas. Agora você conhece quem é aquela pessoa. Na verdade, às vezes, se trata apenas de uma expectativa nossa. A gente acha que aquela pessoa ia estar com a gente, mas se aquela pessoa não estava com a gente, é porque aquela pessoa não tinha que estar, não teve estrutura para estar. E aí? Agora você sabe quem é. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Então, todas as coisas cooperam para o seu bem. Depende de como você vai reagir àquilo que acontece com você. Se você vai usar aquilo ao seu favor, se você vai usar isso para paralisar a sua vida. Mas o Senhor, Ele quer te ver andando de glória em glória, de vitória em vitória. E aquilo que te aconteceu não define a sua história. O Senhor está diante de você e está ansioso para te dar novos capítulos, mas você precisa caminhar na direção de viver esses novos capítulos. Amém? Vamos lá para a palavra de hoje, que está no livro de Juízes, capítulo... Deixa eu ver qual é o versículo que eu vou pegar aqui, porque é muita história. Pronto, vou ler aqui capítulo 6, versículo 14, que diz: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Amém? Então, resumir aqui, essa história fala de Gideão, fala de um momento em que Israel estava colhendo as consequências de se desviar dos caminhos do Senhor. Lá nesse mesmo capítulo 6, no versículo 1, fala que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Ou seja, o povo de Israel desobedeceu, saiu dos caminhos do Senhor, começou a adorar outros deuses, se esqueceu de Deus. E para cada ação existe uma reação, não é assim? Então, a consequência que aquele povo começou a sofrer por se afastar dos caminhos do Senhor foi justamente cair nas mãos dos seus próprios inimigos. E aqui, como eu acabei de ler, a Bíblia fala que foi o próprio Deus que entregou Israel na mão dos inimigos, né, por 7 anos. E aí, imagine como era o cenário. Todas as vezes que Israel plantava, os inimigos iam lá e saqueavam tudo. Todas as vezes que Israel fazia alguma coisa, os inimigos iam lá e destruía tudo. Os inimigos iam lá e saqueavam as mulheres e roubavam tudo. Era um desastre total. Imagine uma invasão na cidade, onde era tudo saqueado, onde era tudo roubado, as plantações era tudo destruído, era tudo roubada. Era nesse cenário que Israel estava vivendo. Todas as vezes que eles plantavam, eles não viam o fruto da sua plantação. Por quê? Porque os inimigos iam lá e devoravam com tudo, e acabavam com tudo e destruíam tudo. E a Bíblia fala que chegou um momento que Israel ficou muito debilitado com essa situação. Imagine você, todas as vezes que você está ali construindo algo, você está fazendo algo novo e de repente vem algo, acontece alguma coisa, vem alguém, chega e desmorona tudo e destrói tudo, e você vai lá e recomeça de novo, e quando você está começando a se reerguer de novo, acontece uma outra coisa e a sensação é que você está nadando e não chega em lugar nenhum. Você já teve essa sensação? Você já teve essa sensação de que você faz, você trabalha, você se esforça, e quando você pensa que você vai começar a desfrutar daquilo que você tinha semeado, daquilo que você estava plantando, do nada acontece uma situação, acontece uma coisa e simplesmente aquilo tudo vai por água abaixo.
é triste, né? Doloroso, é dolorido, não é? Pois era nesse cenário que o povo de Israel estava vivendo. E a Bíblia fala que nesse momento, já cansados já de viver nesse cenário, a Bíblia fala que eles começaram a clamar ao Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos. E Deus ouviu o clamor. Deus, ele ouve o nosso arrependimento. Perceba que acabou retornando para aquilo que eu falei sobre o Pai Nosso, né? Deus, ele perdoa os nossos pecados, ele perdoa as nossas falhas e ele está disposto a nos dar uma nova chance. Então, como que a gente não pode liberar alguém que também nos fez mal? E aí, por mais que o povo tivesse pecado por muito tempo, mas no momento em que o povo se arrependeu do coração e clamou ao Senhor com sinceridade de coração, Deus se levantou e começou a fazer algo novo naquele cenário. Deus decidiu livrar Israel das mãos dos seus inimigos. E quem foi que ele usou? O Gideão. Deus, ele enviou um anjo que apareceu para Gideão. Gideão, a Bíblia fala que nesse momento Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Deixa eu tentar te explicar o que é isso, malhando trigo no lagar. É porque como todas as vezes que eles iam colher as coisas, antes deles colherem, os inimigos iam lá e destruía tudo. O trigo, eles não estavam mais colhendo o trigo na própria eira, né? No próprio lugar do trigo, onde colhe o trigo, e lá mesmo você peneira. Por quê? Como é que você colhe o trigo? Eles têm uma sementinha, né, em que você tem que tirar, fazer a separação daquela sementinha, e quando você malha o trigo lá na própria eira, fica muito mais fácil. Por quê? Você tem a claridade do dia, né? Você faz isso com a peneira, com aquela peneira grande. Não sei se você já viu isso, né? Que a pessoa lá, ela sacolhe a peneira, joga pra cima, e aí o trigo, automaticamente o vento vai separando aquilo que não é trigo, o vento vai levando embora, e aquilo que é trigo cai de volta aqui na peneira. Então, olha que facilidade. Tem o recurso da iluminação natural do sol, né? O tempo aberto, né? O lugar aberto, que é o campo, né, aberto, que facilita ali, né, quando joga para cima, o vento já ajuda em você fazer aquela colheita do trigo. Mas eles não podiam fazer isso, porque se eles fizessem isso no lugar aberto, lá na própria eira, os inimigos iam vir e saquear tudo. Então, perceba a situação, o nível que eles chegaram. Eles tinham que colher o trigo no lagar. No lagar é no lugar onde você amassa a uva para fazer o vinho. É um lugar escuro, é um lugar fechado, é como se fosse uma caverna, um lugar fechado. Então, imagine a dificuldade. Você não tinha claridade para você ver o que era trigo, o que não era, o que era joio. Você não tinha o céu aberto para você, o vento te ajudar a levar embora aquilo que não servia. Ou seja, muita dificuldade, muita necessidade eles estavam passando por privação. Mas nesse momento aparece o anjo do Senhor para se revelar a Gideão. É no momento da necessidade, é no momento da dificuldade que você conhece o Deus que te socorre. É no momento do desespero, é no momento da angústia que o Senhor marca um encontro contigo diferente. Existem encontros com Deus que é totalmente diferente quando a gente está passando por necessidade. O encontro com Deus em meio à adversidade é diferente do encontro com Deus quando a gente está celebrando. Por isso que o salmista Davi, ele falou: eleva os meus olhos para um monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que me livra. É Ele que me livra no meio da adversidade. É Ele que me livra. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando parece que eu estou sozinha, quando parece que nada está melhorando, mas tudo está piorando, nesse momento eu tenho um encontro com o Senhor e eu percebo que Ele é o Deus quando tudo vai bem, e Ele é um Deus presente quando tudo está desfavorável. Foi nesse momento que o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse: Deus é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, homem valente. Foi assim que o anjo disse. E aí Gideão, quando olhou para aquilo, quando olhou e ouviu o anjo falar aquilo, falou assim: ah, meu Senhor, olha que ele estava falando com o anjo, mas ele estava tão, ele estava tão anestesiado pela dor que ele nem se tocou, parece, né? Dialogou ali, continuou ali na sua dor, na sua angústia, e falou: ah, meu Senhor, se o Senhor é comigo, então por que está acontecendo todas essas coisas?
Se o Senhor caminha comigo, por que eu estou passando por tudo isso? Por que o povo está passando por tudo isso? Olha quanta necessidade, olha o que a gente está vivendo. Como é que Deus é comigo? E quantas vezes você talvez se pergunte, ou as pessoas ao redor te perguntem, mas se Deus é com você, por que você está passando por isso? Se Deus é contigo, por que você está com a enfermidade? Se Deus é contigo, por que você está passando essa privação financeira? Por que você está passando necessidade? Se Deus é contigo, por que essas coisas estão acontecendo com você? Não é assim que muitas vezes as pessoas olham? Talvez nem falem com os lábios, mas a forma como olham já fala muita coisa. Ou talvez você mesmo já se pegou perguntando isso. Senhor, se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? Senhor, se eu sirvo ao Senhor, por que o Senhor me permitiu passar por isso? Por que o Senhor permitiu esse vento forte? Por que o Senhor me avisou antes e mesmo eu tendo pedido, o Senhor não me deixe passar por isso, o Senhor não me livrou? Não é assim? Mas saiba que em tudo existe um propósito do Senhor. Mesmo quando a responsabilidade de passar por aquela luta é nossa, é decorrência de pecados, ou por um propósito do próprio Deus, por permissão do próprio Deus, saiba que o Senhor, Ele usa todas as coisas em nosso favor. Ele usa tudo, por isso que eu amo tanto esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo que acontece coopera para o bem. Até os nossos erros, as nossas falhas, as nossas quedas, as nossas perdas, tudo contribui para o propósito, tudo contribui para o crescimento, tudo contribui para aquilo que Deus tem feito para as nossas vidas. Tudo serve de maturidade, tudo serve de aprendizado. Depende da forma como nós vamos encarar aquilo. Mas o Senhor, Ele continua sendo Deus. O Senhor não perde o controle das coisas. E aí, Ele fez esse questionamento e o anjo do Senhor falou, não temas, vai nessa tua força. Você já percebeu que a maioria dos versículos que a gente tem lendo fala sobre seja forte, não temas, o Senhor é contigo. Por que será que o Senhor faz questão de ficar falando isso? Porque Ele sabe que nos momentos desafiadores vai causar medo, a gente vai sentir medo, a gente vai ficar amedrontado, a gente vai se sentir sozinho. E por isso Ele nos lembra na sua palavra, não temas, eu sou contigo, vai nessa tua força, não se desespere, eu estou com você por onde você andar. E foi essa palavra de encorajamento que o anjo deu fugiu o nome do homem, a Gideão. Foi essa palavra de encorajamento. E o Senhor levantou Gideão. Aí Gideão olhou e disse, como assim? O Senhor vai me usar para derrotar os inimigos? Mas eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor na minha tribo. Eu faço parte da menor tribo. E dentro da minha tribo eu sou o menor da minha casa. Como assim Deus vai usar a mim? Como assim Deus está contando comigo para fazer essa obra? Quantas vezes a gente olha para algo que o Senhor está nos chamando, que o Senhor está nos mandando fazer, a gente olha, Senhor, eu, Senhor, eu não, Senhor. Como assim? Eu não tenho estrutura não, eu sou pequena demais. Eu sou pequena, Senhor, não tem como não sei fazer isso. Como é que o Senhor vai me usar? Tem tanta gente melhor, tem tanta gente mais inteligente, tem tanta gente com mais habilidade, o Senhor vai usar a mim? Foi esse questionamento que Gideão estava fazendo. Mas sabe por quê? Porque Gideão estava com a sua identidade distorcida. Gideão não estava olhando para ele como Deus olhava. Gideão não estava enxergando o valente que ele era como o anjo estava vendo. Tanto que quando o anjo se apresentou, o anjo falou, Deus é contigo, homem valente, homem valoroso. É assim que Deus olha, quando Ele olha para mim e para você. Olha uma pessoa valente, olha uma pessoa de coragem, olha uma pessoa ousada, olha para uma pessoa cheia de habilidade, cheia de criatividade, cheia de ousadia, cheia de dons, de talentos. É assim que o Senhor olha. Mas quando a nossa visão está embaçada, a gente não consegue enxergar como Deus nos enxerga. E por isso nós ficamos travados no meio do caminho, porque nós impedimos o agir do Senhor, o fluir do Senhor nas nossas vidas. Por uma simples ação que Deus nos pede para fazer, seja para falar algo com alguém, seja para dar um abraço em alguém, seja para dar uma palavra para alguém, e a gente fica, meu Deus, eu falar com essa pessoa, mas essa pessoa é assim, mas eu sou assim, mas eu sou assado, e a gente fica colocando bloqueio, a gente fica colocando barreira para fazer aquilo que Deus já confiou nas nossas mãos fazer.
Mas saiba que quando o Senhor olha para você e quando o Senhor coloca algo no seu coração, o Senhor conhece o seu coração melhor do que você mesmo. O meu e o seu coração tá cheio de casca, cheio de escama que a vida colocou, e por isso que a nossa caminhada é todo dia um descascar de cebola. Descascar de cebola pra gente reconhecer a nossa real identidade, porque ao longo da nossa caminhada, desde a infância, desde o ventre da nossa mãe, talvez muitas vezes nós recebemos bombardeadas, informações contrárias àquilo que revela a nossa real identidade. Desde a nossa infância nós ouvimos palavras duras, palavras difíceis, palavras amargas, palavras que nos entristeceu, palavras que nos bloqueou, que bloqueou os nossos dons, bloqueou as nossas habilidades, a ponto da gente se enxergar no espelho e a gente se achar incapaz, a gente não encontrar os atributos. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas quantas vezes eu já passei por isso, deu eu olhar pra mim diante de uma situação e eu não enxergar a capacidade, mas a pessoa que me confia aquela situação olha e enxerga a capacidade. Você já passou por isso? As pessoas que estão fora conseguem enxergar em nós aquilo que a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a nossa visão foi bloqueada com palavras, com atitudes, com ações externas, e tudo isso foi travando a nossa visão, e tudo isso foi bloqueando a forma como Deus nos enxerga, e a gente não consegue muitas vezes enxergar a grandeza como Deus nos enxerga, e por isso muitas vezes nós nos retemos ali. Mas saiba de uma coisa, nessa noite Deus está dizendo: você é valorosa, você é valoroso. Quando eu falei que era você, eu não errei o endereço. Quando eu falei que era para você fazer, eu não me enganei. É você, é você, é você que eu vou usar. É você que eu vou levantar para fazer isso. E não importa se você é o menor da sua cidade, se você é menor do seu bairro, se você é o menor da sua família, se você é o desprezado. O Senhor escolheu você, e é você que o Senhor vai fazer. Existe uma obra que o Senhor designou para a sua vida, e não existe outra pessoa para fazer com tanta excelência da forma como Deus sonhou como você. Quando Deus olhou para você, Ele imaginou o detalhe. Ele é desse jeito, Ele age desse jeito, Ele fala desse jeito, e é desse jeitinho mesmo. É por isso que eu escolhi ele, é por isso que eu escolhi ela. Foi por isso que Deus escolheu Gideão. E enquanto Gideão estava bloqueado na sua identidade, Gideão ficou ali, só fazendo prova com Deus. Ah, se é o Senhor, então me faz isso. Ah, se é o Senhor, então me faz aquilo. Até que ele se deu por satisfeito, porque todas as vezes que ele pedia a prova, o anjo ia lá e confirmava que era Deus no negócio. Aí chegou um momento que ele falou assim: meu Deus, agora eu vou perecer, porque eu tô diante do Senhor e eu tava aqui, não tava levando a sério. Mas aí o anjo pegou e falou assim: ó, a paz seja contigo, meu varão. Não temas, você não vai morrer não, né? Podia até morrer, porque tava aí questionando demais, e a obra do Senhor, ou o Senhor tem pressa, entendeu? Mas fique em paz, você vai ficar vivo pra você cumprir aquilo que eu vim aqui te entregar, viu? Você não vai morrer não. Podia morrer aqui agora, podia passar a espada em você, porque você fica questionando demais, você fica perguntando a Deus demais, você fica pedindo confirmação demais. Mas não vai acontecer nada, você vai cumprir o propósito, tá bom? E aí ele recebeu a ordem, né, o direcionamento para levantar o exército de Israel. E foram 32 mil do exército. Foram levantados 32 mil homens de Israel para ir de contra lá ao exército inimigo. Só que quando Deus olhou aquela multidão, Deus chegou para Gideão e disse: ó, Gideão, tem muito homem aí nesse exército. Tem muita gente aí. Sabe, vamos fazer uma seleção, vamos peneirar aí, porque tem muita gente. Se vocês ganharem, Israel vai subir o coração de soberba e vai achar que ganharam por causa da força do seu próprio braço. E eu não quero que vocês ganhem na força do seu próprio braço. Eu quero que vocês ganhem sabendo que foi o Senhor, que foi eu, Deus, que entreguei para vocês a vitória. Então faz o seguinte: abra a boca aí bem alto e diga assim, ó: diga aos covardes que voltem. Gideão ouviu o direcionamento e foi. Abriu a boca para os 32 mil e falou: diga aos covardes que volte. Eu acho que na cabeça dele ia embora alguns, sei lá, não sei, talvez algumas centenas ou alguns poucos milhares.
Mas a Bíblia fala que 22.000 caíram fora, abriram gás. Você tá vendo que Deus ele não conta com os covardes? É por isso que ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Deus ele não quer conta com gente covarde. Deus ele não quer conta com gente medrosa. E foi essa a primeira etapa da exclusão de quem não era para fazer parte da vitória. Diga aos covardes que voltem. E voltaram 22.000. Eu acho que Gideão ficou desesperado. Meu Deus, agora só tem 10.000, Senhor. E agora, Jesus? Com o exército grande lá. E agora o que a gente vai fazer? Não, com 10.000 só. Mas, para surpresa de Gideão, foi para uma segunda etapa da seleção. Deus, ele virou para Gideão e disse: ó, Gideão, ainda tem muita gente aí. Ainda tem muita gente nesse exército, Gideão. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Eu quero gente inteira de coração. Eu quero gente inteira na força. Eu quero gente inteira na coragem. Eu quero gente inteira que se dispõe. Eu quero gente inteira que lute. Que lute até receber a vitória. Que não desista, que não esmoreça, que não recue, que não retroceda. Eu quero gente completa. Tem muita gente aí ainda, Gideão. Você acha que é, mas não é. Vou te mostrar nessa segunda etapa que ainda tem muita gente nesse negócio. E não se preocupe com a quantidade, porque vai ser com os escolhidos que eu vou te entregar a vitória. Vamos para a segunda etapa? Bota esse povo todo, esses 10.000 homens, para ir beber água lá no rio. E presta atenção como é que eles vão beber água, porque na hora que eles estiverem bebendo água eu vou te mostrar uma coisa. E a Bíblia fala que existiram 2 tipos de bebedores de água ali. Chegava lá e bebia assim, ó, enfiava a cara lá no riacho, nem olhava pro lado, nem olhava pro outro, enfiava a boca lá e bebia água. Já os outros, a Bíblia fala que eles pegavam a água na mão e ó, bebia. Levava a água até a boca, bebia. E foram 300 homens que bebiam desse jeito. E Deus, ele deu a ordem a Gideão: Gideão, quem saiu bebendo água de qualquer jeito, sem prudência, sem sabedoria, de qualquer forma, quem saiu, sabe, na sede, na seca, no desespero, manda voltar também. Agora, quem veio, ó, com cuidado, com prudência, com cautela, é com esses aí que eu vou te entregar a vitória. Senhor, mas só são 300 que ficaram desse jeito. É esses aí mesmo. Estão tudo contratado. Estão tudo admitido. Pode chamar, que é com esses daí que eu vou te dar a vitória. E foi com os 300. Com um cântaro nas mãos. Aí já é outra pregação. Daqui a pouco, meu Deus do céu. Já tem mais de, nem sei quanto tempo já tem aí. Mas vai ser com esses 300. E foi com esses 300, com um cântaro nas mãos. Oh, glória a Deus. Foi com cântaros nas mãos. Foram com tochas, com espada, né? Trombetas, que eles receberam a vitória da parte de Deus. Eles adentraram no território inimigo. Gideão separou 100. Cada um foram de um canto, de uma entrada, para pegar os inimigos. E a Bíblia fala que em um determinado momento eles gritaram, quebraram os cântaros nas mãos e gritaram ali para despertar o exército inimigo. E a Bíblia fala que o exército inimigo ficou tão desesperado que eles começaram com aquela gritaria, com aquela barulheira, saíram fugindo, correndo, tremendo de medo. Os outros que ficaram era um guerreando contra eles mesmos, ou seja, os próprios inimigos começaram a guerrear contra eles mesmos. Porque é assim que Deus faz. Deus confunde os seus próprios inimigos. Aqueles que se reúnem para se levantar contra a tua vida, são esses mesmos que o Senhor vai usar para confundir as terras e eles começarem a brigar entre eles mesmos. E o restante vão ter que bater em retirada. Deus, ele confunde os teus inimigos. Deus, ele bota para correr os teus inimigos e te entrega a vitória. Mas ele só entrega a vitória para quem não retrocede. Ele só entrega a vitória para quem é corajoso. Ele só entrega a vitória para quem é valente. E eu sei que você que está ouvindo aqui é valente. Você pode estar temendo, mas existe uma força em você, sobrenatural. Por isso, volto a dizer, quando o Senhor disse, é você, Gideão. Quando o anjo do Senhor disse, Deus é contigo, varão valoroso, varão valente, Deus, ele não errou endereço. Deus, ele conhecia a valentia que Gideão ainda não conhecia, mas que estava dentro dele. E ele conheceu quando ele venceu
os midianitas através daquela vitória que o Senhor entregou. Assim Deus quer te entregar vitórias sobre os teus inimigos. Deus quer te fazer prosperar. Deus quer te fazer por cima dos teus inimigos, para que você saiba que no Senhor você é valente, que no Senhor você é corajosa, que no Senhor você pode sim, independente de você se achar menor, de você se achar o menor. O Senhor, quando te olha, Ele te enxerga como grande, Ele te enxerga como valente, porque não é sobre a nossa força, mas é sobre a força dEle sobre as nossas vidas. É sobre a unção dEle derramada sobre as nossas cabeças. É no Senhor que nós somos fortes. O Senhor é a fortaleza da nossa vida e nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Amém? Vamos orar. Aleluias. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Jesus. Pai, em mais um dia, em mais uma madrugada, Senhor, de campanha. E eu quero te pedir nessa madrugada, Senhor, que o Senhor, mais uma vez, tire as escamas dos nossos olhos. Todo bloqueio, meu Deus, todo bloqueio de rejeição, todo bloqueio de abandono, todo bloqueio de dor, de trauma, de escassez, de abuso, de traição que distorceu a nossa identidade no Senhor. Todas as palavras malditas, todas as palavras que nos feriram, todas as ações e atitudes de pessoas que nos machucaram, seja ela intencionalmente ou seja ela sem ter a intenção de ter nos provocado dor, Senhor, mas que nos provocou, que criou casca, que criou capa, que criou a armadura dentro de nós. Eu quero te pedir nessa madrugada, começa um processo de cura interior dentro dos nossos corações, Senhor, para que nós possamos acessar quem nós somos no Senhor. Nós não somos medrosos, nós não somos burros, nós não somos idiotas, nós não somos incapazes, nós não somos aquilo que falaram ao nosso respeito, mas nós somos tudo aquilo que o Senhor diz na Tua palavra que somos. Nós não somos limitados como os homens dizem, meu Senhor. E quantas vezes já nos disseram que nós não iríamos conseguir, que nós não éramos capazes. Mas o Senhor olha para nós e enxerga assim capacidade. O Senhor enxerga assim habilidade. O Senhor enxerga assim coragem. O Senhor enxerga assim, Senhor, uma pessoa com um potencial estrondoso para cumprir, viver os Teus propósitos aqui nessa terra. O que eu te peço nessa madrugada é que o Senhor tire todas as escamas dos nossos olhos e toda a capa, meu Senhor, transvestida de falsa humildade no nosso coração. Quantas das vezes nós queremos nos diminuir achando que isso é humildade, quando na verdade isso é distorção de identidade. Porque o Teu Filho nos chamou para viver coisas grandes e no Senhor nós somos grandes, Senhor. No Senhor nós somos grandes, nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, nós nos humilhamos debaixo do Teu senhorio, para que nós possamos subir, meu Senhor, acessando a Tua real identidade em nossas vidas, porque só acessando a real identidade nós podemos viver aquilo que o Senhor reservou para a nossa história. Do contrário, nós jamais acessaremos, ainda que o nosso coração deseje, ainda que os nossos olhos desejem, ainda que os nossos lábios clamem por isso. Enquanto nós não nos enxergarmos da forma como o Senhor nos enxerga, nós não teremos coragem de viver os planos, os propósitos e os projetos que o Senhor reservou para as nossas vidas. Senhor, nesta madrugada faz isso. Comece esse trabalho de dentro para fora em nossos corações. Que nós possamos, meu Senhor, nos desvendar no Senhor e viver aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas. Que nenhuma culpa, que nenhuma dor, que nenhuma frustração, que nenhuma mágoa, que nenhuma prisão, que nenhuma condenação fique de pé nas nossas vidas, mas que todas essas muralhas caiam por terra e que nós possamos andar acima da tempestade, que nós possamos caminhar em direção ao cumprimento de tudo aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas. Antes mesmo de sermos gerados, o Senhor já havia projetado os planos para vivermos na Tua presença, para glorificar o Teu nome. Foi para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos aqui, é por isso que nós vivemos, e é nessa certeza que nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós nascemos para te adorar, Senhor. Ó Senhor, te louvarei. É para isso que nós estamos aqui, para glorificar o nome do Senhor. Não
é para viver as nossas vontades, não é para viver de acordo com aquilo que nós acreditamos, mas é para viver os propósitos dele. É para viver os planos dele. Posso ouvir a tua voz. Que o Senhor te abençoe nessa madrugada. E amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui mais uma vez, no 10º elo dessa campanha, vencendo com as armas certas. Você vai vencer quando você descobrir o seu potencial em você, o potencial que Deus sabe que você tem, mas que você fica retendo. O Senhor viu o potencial aí, foi Ele mesmo que colocou. Ele não errou o endereço. Ele quer que você enxergue, para que você comece a viver na missão, no nível que Ele está esperando que você acesse. Um beijo no seu coração. Até amanhã.